Olá, caríssimos irmãos, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Estamos agora para iniciar, na nossa série Catequeses, uma segunda parte, digamos assim, do nosso estudo a respeito da Sagrada Escritura, da introdução à Sagrada Escritura. Com esta aula, nós vamos iniciar o Novo Testamento, E antes de nós iniciarmos, vamos rezar a oração ao Espírito Santo do Papa São Paulo VI. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu estava dizendo na abertura, nós vamos iniciar hoje a introdução ao Novo Testamento. Vamos fazer 2 aulas introdutórias, esta aula e a aula seguinte, antes de nós entrarmos nos evangelhos, propriamente dito, nos livros propriamente ditos. O evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Esse trechinho de um canto antigo que se cantava nos terços que nós rezávamos na fazenda, Me lembro quando eu era criança, íamos rezar o terço na capela e cantávamos esse trechinho. O evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Cantávamos isso, quando eu era criança. A palavra evangelho vem do grego evangelion, e a palavra grega evangelion significa boa nova, boa notícia. A boa notícia, a boa nova, era dada a uma cidade, a um povoado, onde o imperador iria fazer uma visita. Onde o imperador fazia a visita, ali chegavam também as benesses do poder público, as vias eram limpas, a cidade era cuidada. Então, receber a visita do imperador, do rei, daquele que governava, do governante, era uma coisa boa, era uma coisa interessante, porque junto com a visita do governante chegavam também as benesses públicas, os bens públicos. Então, por isso, era uma boa notícia saber que o imperador vinha visitar aquela localidade. Porém, para nós cristãos, esta boa notícia não é a visita do imperador, não são as benesses públicas realizadas na localidade onde a gente mora. Esta boa notícia é uma pessoa, esta boa notícia é alguém, esta boa notícia é Jesus, Filho de Deus. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, ele é a boa notícia. A boa notícia é a pessoa de Jesus, no qual se cumpre o desígnio do Pai. No iniciozinho do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 15, se diz assim: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, porque Jesus já anunciava o reino de Deus no meio dos homens. Os anunciadores do reino são chamados de evangelistas. Evangelistas, por São Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios, porque pregam a pessoa, a mensagem, a palavra e os atos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a boa nova, ele é o evangelion. Aqueles que anunciam o evangelion, aqueles que anunciam a boa nova, a boa notícia, são evangelistas. No século II, a palavra evangelion, evangelho, além de designar os pregadores da boa notícia, da boa nova, da pessoa de Jesus, designava também aquele relato colocado por escrito a respeito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Wilfrid Harrington, o nosso autor que a gente segue aqui, ele afirma que quando esses escritos começaram a circular entre as primeiras comunidades,
eles passaram a ser chamados de evangelho e gozavam na igreja da mesma autoridade da palavra pregada, do anúncio da boa notícia. É muito importante a gente sempre salientar esta realidade da Sagrada Escritura. Os evangelhos escritos, eles vão aurir a sua autoridade da palavra pregada e anunciada pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos. Essa mesma autoridade será a autoridade adquirida pelas cartas de São Paulo, pelas cartas católicas, pelas cartas pastorais, pelo Apocalipse de São João, daqueles que são os escritos canônicos do Novo Testamento. Eles adquirem a sua autoridade por serem consoantes, por causa que a sua mensagem, a mensagem que eles contêm, é consoante à pregação dos apóstolos e dos seus sucessores, e não o contrário. Não é a mensagem escrita que dá autoridade à mensagem pregada, mas é o evangelho pregado que dá ao evangelho escrito a sua autoridade. Isso aqui é muito importante nós guardarmos no nosso coração, né? Porque a gente precisa compreender a hierarquia das coisas, né? Como na história da igreja as coisas foram se dando, foram se solidificando. O evangelho escrito, portanto, tem a sua autoridade balizada pela igreja viva, pela igreja e pelos apóstolos e seus sucessores, e não o contrário. O evangelho escrito, ele encontrará, por isso, grande aceitação na igreja, em todos os lugares, não só em Jerusalém, não só onde os apóstolos escreveram, né? Os evangelhos, o que são os evangelhos? Eles são uma espécie de narração biográfica de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo o seu núcleo na narração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Porém, no século III, começaram a surgir outros escritos com outros interesses em outros campos da vida de Cristo. Por exemplo, quiseram narrar a infância de Jesus, o nascimento de Jesus, a Assunção de Maria, enfim, né, esses outros evangelhos que não estão no cânon bíblico, quiseram centrar a sua atenção em pormenores curiosos da vida de Jesus, da vida de Maria, da vida dos apóstolos, da vida da igreja nascente. O querigma, que era anunciado pelos apóstolos e pelos seus sucessores, tornou-se o centro do evangelho, né, o núcleo do evangelho. Jesus é filho de Deus, ele morreu, foi crucificado, ressuscitou para a nossa salvação e nós o anunciamos. Esse núcleo do anúncio da igreja será também o núcleo da escrita dos evangelhos. Todos os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão partir desse anúncio da salvação em Cristo e depois vai se escrever o restante da vida de Jesus. Nesse sentido, o Harrington, no nosso autor aqui, o Wilfred Harrington, ele diz que o objetivo dos evangelhos, ele não é primeiramente crônico, né? O evangelho, ele não tem um interesse de contar uma crônica da vida de Jesus ou remontar a vida de Jesus tal qual ela aconteceu ipsis literis na história. Mas a primeira preocupação dos evangelhos é uma preocupação querigmática, né? Por que o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas, o evangelista João escrevem seu evangelho? Porque eles querem pregar. O evangelho, ele é visto na mesma dimensão da pregação oral. Assim como a pregação oral dos tempos apostólicos, eles querem despertar e fortalecer a fé, cuja fonte é o Cristo e cuja fonte segunda é a igreja. Fonte primeira é o Cristo. Fonte segunda é a igreja, onde os fiéis vêm para beber da fonte. A preocupação biográfica passa então para um segundo plano. Não era primeira preocupação descrever ipsis literis a vida terrena de Jesus, mas fazer uma pregação para fortalecer a fé no Cristo. A introdução aos evangelhos sinóticos da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia de estudo que eu acompanho aqui para os nossos estudos, nos diz que, antes de ter sido colocado por escrito, aquele conteúdo dos evangelhos fazia parte da pregação oral do querigma, a mesma coisa que o Harrington também diz no seu livro. Esse primeiro anúncio apostólico distinguiu-se
dos judeus, primeiramente, né? Então, o grupo dos cristãos distinguir-se-á do grupo dos judeus. Os cristãos serão um grupo, inicialmente, um grupo contíguo ao judaísmo, né? Os cristãos vão frequentar o templo, os cristãos vão frequentar a sinagoga. Inicialmente não se distinguirão muito dos judeus, mas ao passar do tempo, eles vão se distanciando e vão se separando cada vez mais. O discurso de São Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos 4, Atos 3, Atos 2, são um exemplo típico da pregação apostólica dos primeiros tempos aos judeus. Aquele Cristo Jesus que vós matastes, né? São Pedro pregando aos judeus. O Senhor, Deus, o constituiu Senhor e Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Um resumo da catequese primeira, da catequese primitiva em Jerusalém, nós encontramos no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículos 37 a 43. Batismo de Jesus por João, primeiro núcleo do anúncio sobre Jesus, né? O batismo de Jesus por João, atividade taumatúrgica de Cristo na terra dos judeus, ou seja, os milagres que Jesus realizou. Então, como que a igreja contava a vida de Jesus oralmente? Contando assim: olha, Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, ele passou pela terra pregando, anunciando o reino de Deus, fazendo bem, fazendo curas e milagres, como São Pedro anuncia aos judeus. Depois, a sua paixão, morte e ressurreição e algumas aparições. Esse era o núcleo da pregação oral a respeito de Jesus. E é um esquema resumido, por exemplo, do Evangelho de São Marcos, e de onde os evangelistas tiraram a maior parte do material para a escrita dos seus evangelhos, né? Destas palavras da pregação oral, surgiu uma lista dos dizeres de Jesus, uma coleção chamada coleção Quelle, lista Quelle, fonte Quelle, dependendo do autor que se encontre, né? A palavra Quelle vem do alemão fonte, né? Fonte que, né? Quando a gente vai estudar os evangelhos, encontra muito essa referência, né? Fonte que. A fonte que é essa coleção das palavras e dos ditos de nosso Senhor Jesus Cristo, que serviu também até de fonte para São Marcos, por exemplo, né? Para o Evangelho de São Marcos. Os testemunhos extra-bíblicos, como de Flávio Josefo, que é um historiador judeu do primeiro século, e que na nossa segunda aula eu vou acompanhar para que a gente possa entrar na Palestina do tempo de Jesus, conhecer os grupos, a história, né, como se deu. O testemunho de Eusébio de Cesareia, por exemplo, o bispo de Cesareia do século IV, escritor da primeira história eclesiástica, além dos testemunhos de Pápias, bispo de Hierápolis, da primeira metade do século II, de Clemente de Alexandria, ajudam a compreender como que os evangelhos foram escritos, como que os evangelhos foram compostos. São Marcos, o evangelista, era discípulo de São Pedro, e ele escreveu o seu evangelho em Roma após ouvir a pregação de São Pedro. Então, São Marcos tem uma tradição que diz que o evangelista Marcos é aquele João Marcos que foge no Getsemane quando Jesus é preso, né? Que foge nu. Quando Jesus é preso, os soldados colocam a mão em Jesus, João Marcos estava enrolado em um lençol, alguém toma esse lençol dele, ele sai correndo e foge dos soldados romanos. Dizem que esse João Marcos que foge, tem uma parte da tradição que diz que esse João Marcos que foge quando Jesus é preso é o evangelista Marcos, mas nada corrobora essa versão, né? Há outras versões, outras tradições que dizem, e são as mais abalizadas tanto pela tradição quanto pela exegese bíblica, que o evangelista Marcos é um discípulo de São Pedro, que mora em Roma, que escreve o seu evangelho em Roma após ouvir a pregação de São Pedro. Isso segundo Clemente de Alexandria. São Mateus, segundo Pápias de Hierápolis, ele teria escrito o seu evangelho primeiramente em hebraico ou aramaico, depois o evangelho teria sido traduzido para o grego. E esse texto de São Mateus em hebraico ou aramaico, ele teria se perdido. Não se tem esse texto de Mateus hebraico ou aramaico. O que tornaria o texto de São Mateus ainda mais antigo do que o texto de São Marcos, em teoria. E depois ele teria sido então traduzido para o grego. Essas informações, contudo, constam na história eclesiástica de Eusébio, bispo de Cesareia.
Os textos originais dos evangelhos, o primeiro texto, a primeira escrita dos evangelhos se perdeu, né? Os textos mais próximos dos originais que nós temos encontram-se hoje nos códices sinaítico e vaticano e que são do século IV. Então, como saber qual a originalidade do texto do evangelho? Como nós podemos chegar ao texto do evangelho mais original possível? Bom, os primeiros textos se perderam. Existem mais ou menos 2.000 manuscritos gregos escritos em pergaminhos que nos dão o texto do evangelho, né, sobretudo dos evangelhos sinóticos, né, dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso está escrito ali na introdução da Bíblia de Jerusalém aos evangelhos do Novo Testamento. Muitos textos foram descobertos no século passado no Egito, né, nas escavações a partir de 1947 em Nag Hammadi, também em Qumran. Por exemplo, um códice que possui 4/5 do Evangelho de São Lucas e partes importantes do Evangelho de São João foi datado do início do século III, então um texto muito próximo da era apostólica. O texto deste manuscrito é muito próximo ao texto do Códice Vaticano, por exemplo. Além disso, desde o final do século II, os textos foram traduzidos para o latim e para o siríaco no norte da África, provavelmente em Cartago. Os textos eles sofreram traduções, né? São ateus, o Evangelho, inclusive tem uma hipótese a respeito disso, né? Que primeiramente teria sido escrito em hebraico ou aramaico e depois traduzido para o grego. Essas traduções eram muito comuns. O texto copta, né? O texto dos Evangelhos ali no norte do Egito, o texto copta remonta ao século III. Deve-se levar em conta também as citações dos evangelhos feitas pelos santos padres, pelos padres da igreja, sobretudo Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e Orígenes, para os padres gregos. Tertuliano e Cipriano de Cartago, para os padres africanos, o norte da África, e Afraates e Santo Efrém, para os padres sírios. Por que os santos padres são importantes para a compreensão da tradução dos evangelhos? Porque nos seus escritos, nos escritos dos padres apostólicos e dos padres apologetas, eles citaram os evangelhos. Então, nas citações que eles fizeram dos evangelhos, se pode ter um alcance da escrita original do texto dos evangelhos. Tudo isso forma um conjunto de testemunhas concordantes a respeito dos evangelhos, repartidos pelo mundo cristão da antiguidade, e que nos permite constatar que, apesar de variantes inevitáveis em virtude das traduções e das inúmeras cópias que foram feitas e refeitas, os evangelhos, o que concerne à substância dos evangelhos, permaneceu inalterado ao longo dos séculos. Isso está escrito na introdução da Bíblia de Jerusalém, e esse dado é muito importante para nós. O texto dos evangelhos que chegou até nós é um texto seguro, é um texto que remonta às origens do cristianismo. Então, vou dar uma pausinha agora, vou tomar uma aguinha, porque a garganta vai gastando, né? Vamos lá. A fonte dos evangelhos. Primeiramente, que esse nosso modo de compreender a maneira como os evangelhos foram escritos lança fora aquela teoria estapafúrdia, né? Absurda, de que a Igreja Católica teria sido fundada por Constantino em 313 a partir de uma adulteração da Bíblia a seu favor, conforme suas necessidades, e essas teorias conspiratórias por aí, elas pululam, né? Em vez ou outra elas aparecem. Então, isso ajuda a gente a entender como os evangelhos foram formados, como eles foram escritos, como eles têm testemunhas históricas credíveis e como eles chegaram até nós, conforme eles foram escritos, sem terem sido adulterados, ou por Constantino ou por quem quer que seja. As fontes dos evangelhos. Uma das teorias mais aceitas, mais comumente aceitas pelos exegetas, é que de fato São Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Por ser mais conciso, por ser menor, por ter usado tanto a tradição oral quanto a fonte, a tal fonte dos ditos de Jesus,
é que São Mateus e São Lucas sejam posteriores a São Marcos e que tenham usado tanto a fonte Q como São Marcos como fonte para os seus evangelhos. Além disso, essa teoria concorda com a tradição de Pápias, que Marcos tenha sido escrito por primeiro. Por esse motivo, estes 3 evangelhos são chamados de sinópticos, evangelhos sinóticos, que podem ser abarcados com uma única visão. Inclusive, existem quadros sinóticos de comparação das perícopes de Mateus, Marcos e Lucas, né? Porque eles têm uma mesma visão, foram escritos a partir de um mesmo método, digamos assim. A palavra método para nós contemporâneos, ela é mais fácil de ser compreendida. As datas da escrita dos Santos Evangelhos. Segundo a Bíblia de Jerusalém, São Marcos escreveu entre o ano 64 e o ano 70. Por quê? Porque São Marcos não alude nem à invasão de Jerusalém, nem à queda de Jerusalém, nem à destruição do templo. Assim, o texto grego de São Mateus e o Evangelho de São Lucas são posteriores a São Marcos. Seus textos já supõem como realizada a ruína de Jerusalém, o que permite datar estes textos de São Mateus e de São Lucas depois do ano 70, provavelmente entre o ano 75 e o ano 90, deixando aí uma margem maior de tempo para a escrita desses evangelhos. São João vai compor o seu evangelho na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ele compõe o Apocalipse de São João, mas ele vai compor o seu evangelho entre os anos 80 e 90 aproximadamente, né? Os 4 evangelhos canônicos, eles gozam da autoridade apostólica da igreja, como eu dizia bem no iniciozinho. Sua origem remonta ao tempo dos apóstolos e dos seus sucessores, e eles têm na sua base a garantia das testemunhas oculares, como escreve São Lucas no primeiro capítulo do seu evangelho. Olha, eu fui investigar entre aqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra para poder escrever para ti, excelentíssimo Teófilo, tudo o que concerne à vida de Jesus Cristo. Seguramente, afirma a Bíblia de Jerusalém, nem os apóstolos, nem os outros pregadores do Evangelho, ou evangelistas, como diz São Paulo, procuraram fazer uma história, no sentido que esse termo possui hoje. O propósito dos evangelistas era muito mais teológico e missionário. Eles queriam converter. Eles queriam anunciar a pessoa de Jesus, a sua missão. Eles queriam inculcar e esclarecer a fé. Eles queriam defender a fé contra os adversários, por exemplo. Mas eles fizeram isso com o aporte de testemunhas verídicas, garantidas pelo Espírito Santo, evidentemente, pelo fato de serem autores inspirados, exigidos tanto pela probidade das suas próprias consciências, quanto pela preocupação de não se tornarem presas de refutações hostis. Como é que nós sabemos que o que os evangelistas escreveram é verdade? Como é que nós teremos provas irrefutáveis e garantia inconteste de que aquilo que eles escreveram sobre Jesus não é uma invenção da cabeça deles ou da cabeça de quem quer que seja, não é uma composição fantasiosa, que aquele Jesus ali realmente existiu? Primeiro, porque eles tiveram o aporte daqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra, como nos relata São Lucas no início do seu evangelho. Depois, por dever de consciência e por obediência à própria consciência de dizer a verdade. Depois, porque eles estavam realizando uma obra, a compreensão dos evangelistas é essa, porque eles estavam realizando uma obra de anúncio da verdade. Como aquele que anunciará a verdade dirá mentiras? Né? Uma contradição em termos. Então, eles, por isso mesmo, e pela assistência do Espírito Santo, diz a introdução da Bíblia de Jerusalém, eles não mentiram e nem tinham a intenção de ludibriar ninguém. Mas não escreveram seus evangelhos com as noções e critérios da historiografia contemporânea, porque a sua meta, o seu objetivo era outro. Bom, nós vamos começar o contexto histórico do tempo que Jesus viveu a partir do século II a.C., para que nós compreendamos todo o movimento histórico
interno na Palestina, sobretudo Judá e Jerusalém, que vai desembocar no nascimento de Jesus e na atividade pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 175 começa a revolta dos Macabeus. O sacerdote Matatias, vocês se lembram quando nós estudamos os livros proféticos, o livro de Daniel, e na aula a respeito dos livros históricos, quando nós estudamos os livros dos Macabeus, que Matatias ele lidera uma insurreição contra a invasão grega, contra o invasor Antíoco IV Epífanes. Os Acideus, um grupo que havia em Judá, em Jerusalém, os Acideus, se juntaram a Matatias e a seu filho Judas Macabeu. Inicia-se ali a revolta dos Macabeus contra o invasor grego, e em dezembro de 164 a.C. se faz a purificação e a dedicação do templo. Se expulsa o invasor grego, se quebra a imagem dos Zeus olímpicos, se quebra o altar dos sacrifícios onde a imagem de Zeus olímpico tinha sido entronizada, se constrói um novo altar, se faz a purificação do templo e a dedicação do templo. É a festa do Hanukkah dos judeus. O livro de Daniel via que no final do período do domínio grego iniciaria a era messiânica. Nós inclusive vimos isso na aula sobre o livro de Daniel. Porém, os sumos sacerdotes de Jerusalém são confirmados no seu cargo através do governo civil da dinastia Asmoneia, que são os descendentes de Matatias e de Judas Macabeu. É muito interessante o que vai acontecer com o sumo sacerdócio em Jerusalém a partir do século II. Os sumos sacerdotes vão depender enormemente do governo civil, do governo temporal, né? João Hircano, neto do sacerdote Matatias, além de rei da Judéia, receberá também a investidura de sumo sacerdote. Com o enfraquecimento dos Seleucidas, né, lá no Egito, João Hircano conquista Siquém, capital da Samaria naqueles tempos, destrói o templo do Monte Garizim. Nos lembremos que os judeus e os samaritanos não se dão. E João Hircano, reinando em Jerusalém como sumo sacerdote e como rei, destruindo o templo do Monte Garizim na Samaria, angariará muito mais a fúria dos samaritanos contra os judeus. Com a morte de João Hircano, ele será sucedido por seus filhos, que também vão acumular o título de rei e de sumo sacerdote. No ano 63 antes de Cristo, já vamos pular, né, de João Hircano e de seus filhos para o ano 63. No ano 63 a.C., Pompeu, general romano, casado com Júlia, filha de Júlio César, conquista Jerusalém. É o início do domínio romano na Palestina. Ele nomeia Hircano, neto de João Hircano, que era neto de Matatias, como sumo sacerdote. Mas quem governa de fato a Judéia é o idumeu Antípater. Agora estamos entrando no contexto da vida pública de Jesus. Antípater é pai de Herodes o Grande, Herodes o Magno, que vai embelezar o templo, né? No ano 48 a.C., César vence a batalha em Farsala e Hircano II e seu ministro Antípater se adiantam em entrar para o partido do novo imperador. Antípater oferece a César 3.000 homens para combater em Alexandria. Embora Hircano II seja o nomeado e o preferido de César, quem governa de fato a Judéia é Antípater. Em 43, Antípater entra para o círculo dos amigos de César. Cássio e seu filho Herodes são nomeados estrategos na Celecíria e seu pai é envenenado. Em 42, Marco Aurélio nomeia Fazael e Herodes os tetrarcas da Judéia. Em 40, Antígono, filho de Aristóbulo, da dinastia Asmoneia, tenta retomar o poder, busca o domínio dos partas, que prendem Fazael e Hircano. Fazael se suicida e Hircano tem suas orelhas cortadas para ser inapto para o sumo sacerdócio, porque se o homem não for totalmente perfeito, fisicamente perfeito, não pode ser sacerdote. Então, cortou as orelhas de Hircano para ficar inapto para o sumo sacerdócio. Herodes embarca para Roma, Herodes o Grande, filho de Antípater, ele embarca para Roma, e Antônio e Otávio, os triunviros, né, triunvirato romano, lhe reconhecem como rei da Palestina, exceto sobre Jerusalém. Porém,
Com a ajuda dos romanos, Herodes vai tomar Jerusalém no ano 37. Importante essa data, ano 37. Por causa da submissão dos judeus, Roma vai conceder aos judeus decretos favoráveis, como, por exemplo, não servir o exército em virtude da lei dos sábados e das leis dietárias. Herodes teve 4 esposas: Mariana I, Mariana II, Maltace e Cleópatra, né? Aquela que tem um nome difícil de dizer, Cleópatra Teia, né? É um nome que dá um trava-língua. Seus filhos foram Aristóbulo, pai de Agripa I e Agripa II, Herodes Filipe, que se casou com Herodíades, Arquelau, Herodes Antipas, que era rei da Judéia no período do ministério público de Jesus, e que se casou com Herodíades, esposa de Filipe. E Filipe, que foi tetrarca da Galileia. Herodes, o Magno, Herodes, o Grande, né, vai morrer no ano 4 a.C. e vai ser sepultado no Heródion, uma fortaleza construída por ele. Ele será substituído por Arquelau. Nesse período surgem os Zelotas, aquele grupo que o Evangelho de vez em quando menciona, e que pregava a recusa da obediência ao governo romano e a recusa de pagar o imposto a Roma. Entre o ano 3 e o ano 2, mais ou menos, da nossa era, acontecerá aquele recenseamento de Quirino, governador da Síria, que é mencionado no Evangelho de São Lucas. Por ocasião do nascimento de Jesus, quando José e Maria vão a Belém para que eles assinem o recenseamento, e ali em Belém nasce o menino Jesus. Entre o ano 1 e o ano 5 da nossa era, nasce em Tarso um menino chamado Saulo. Nascimento de São Paulo. Entre o ano 1 e o ano 5, nascimento de Saulo, que será aluno do rabino Gamaliel, o velho, e que se tornará doravante o grande São Paulo, né? No dia 19 de agosto do ano 14, morre César Augusto, o imperador. Tibério César é feito imperador no seu lugar, e ele governará do ano 14 até o ano 37. Tibério César é o imperador do período da morte de Jesus. Anás, filho de Sete, é sumo sacerdote entre os anos 6 e o ano 15 depois de Cristo. Caifás, ele será o sumo sacerdote entre o ano 18 e o ano 36. Né? Anás é sogro de Caifás, o sogro vai fazer o genro sumo sacerdote, né? Vai ficar ali na família. Entre os anos 26 e 36, Pôncio Pilatos se torna o procurador romano em Jerusalém. Então, olha aqui, já estão sendo colocadas as peças no xadrez da história, né? Anás e Caifás, Pôncio Pilatos, Agripa. Entre os anos 27 e 28, provavelmente, se dá a morte de João Batista. Na Páscoa do ano 28, Jesus está em Jerusalém. Na Páscoa do ano 30, no dia 14 de Nissan, numa sexta-feira, a hora dos sacrifícios do Cordeiro no templo, Jesus é crucificado e morre na cruz. No Pentecostes do ano 30, se dá a efusão do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém. Lembrando que o Pentecostes era uma festa judaica, né? E para nós cristãos, esta festa judaica do Pentecostes foi marcada pela efusão do Espírito Santo. Por isso, a nossa festa da efusão do Espírito Santo chama-se Pentecostes. No livro de Públio Cornélio Tácito, Anais, era muito comum entre os romanos, entre os imperadores romanos, pedirem que os seus escribas escrevessem, redigissem livros com o nome de Anais. Ali se citavam a vida dos imperadores. Nesse livro de Públio Cornélio Tácito, chamado Anais, que narra a vida de 4 imperadores romanos que sucederam a César Augusto, ele narra o seguinte: o Cristo foi condenado ao suplício, ou seja, à morte na cruz, por Pôncio Pilatos, sob o imperador Tibério. Então ele faz um relato sucinto da morte de Cristo na cruz no período do imperador Tibério. Por volta do ano 33 se dá o martírio de Santo Estevão, a conversão de São Paulo e o início do ministério de São Paulo. Entre 34 e 35, São Pedro prega na Samaria. Calígula, o imperador romano, se torna imperador em 37 e reina até o ano 41. Por volta do ano 37 se dá a fundação da Igreja de Antioquia, que será muito importante no cristianismo nascente, né?
na igreja primitiva, a fuga de São Paulo de Damasco, sua ida a Jerusalém. Ele mesmo narra isso na carta aos Gálatas, né? Foi a Jerusalém e encontrou-se com Pedro. Por volta do ano 40 se dá a primeira viagem apostólica de São Paulo. Ele vai a Antioquia, Chipre, Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, né? Ele diz aí as cidades que ele vai passando. Cláudio sobe ao trono de Roma no ano 41 e vai reinar até o ano 54 da nossa era. Ele confirma Agripa I como rei da Judéia e da Samaria e casa-se com Berenice, filha do rei Agripa. Antes da Páscoa do ano 44, Agripa I manda decapitar Tiago Maior, Tiago irmão de João, durante a festa da Páscoa e manda prender Pedro. Né? Isso aí a gente lê o relato no livro dos Atos dos Apóstolos. Porém, na primavera do ano 44, Agripa morre. Cláudio nomeia Herodes de Calcis, filho do rei Agripa I, como inspetor do templo com direito a nomear o sumo sacerdote. E em 47, Ananias é nomeado sumo sacerdote e vai exercer o seu ministério até o ano 52 ou 59, mais ou menos. Nos anos 47 a 48, aconteceu uma grande fome na Judéia, agravada pelo ano sabático, porque no ano sabático o judeu não trabalhava a terra, não cultivava a terra, não plantava, não comia. Então, aconteceu uma grande fome. Nesse ano, São Paulo e Barnabé levam os donativos da igreja de Antioquia para a igreja de Jerusalém. Isso, inclusive, é relatado no Novo Testamento. Entre os anos 47 e 51, acontece a segunda viagem apostólica de São Paulo. Ele vai a Listra, onde Timóteo exerce o seu ministério, vai a Frígia, a Galácia, a Filipos, a Tessalônica e a Atenas, onde ele faz o famoso discurso no Areópago, que o povo sai e larga ele lá falando sozinho. Na primavera do ano 50 até o verão do ano 51, na cidade de Corinto, São Paulo escreve a primeira carta dos escritos de São Paulo, que é a primeira epístola aos Tessalonicenses. E esses são, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, são os primeiros escritos do Novo Testamento, nem os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Conforme a cronologia da Bíblia de Jerusalém, que eu sigo aqui no nosso estudo, no outono do ano 51 vai acontecer o primeiro concílio de Jerusalém para tratar da questão dos pagãos convertidos na igreja de Antioquia. Algumas cronologias vão dar o ano 49, como a data do primeiro concílio de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém diz o ano 51. No ano 52, Adriano Félix, procurador romano, casa-se com Drusila, irmã de Agripa II. Perceba os casamentos. Os casamentos dos reis eram muito importantes por causa das alianças políticas. No ano 53, Cláudio dá a Agripa II as tetrarquias de Filipe e Lisânias e a eparquia de Varo no norte do Líbano. No outono do ano 52 até a primavera do ano 54, São Paulo permanece em Éfeso. A partir do ano 53, ele escreve as cartas a Filémon e aos Filipenses, e no ano 54, Nero se torna o imperador de Roma e vai reinar até o ano 68. Nos lembremos que Nero colocará fogo em Roma e colocará a culpa nos cristãos. Entre o ano 52 e 57 se dá a terceira viagem apostólica de São Paulo. Ele prega em Éfeso e depois em Corinto. No Pentecostes do ano 54, São Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, depois escreve também a epístola aos Gálatas. No inverno de 55 até o ano 56, ele escreve a epístola aos Romanos, que ele está ali logo depois do livro dos Atos dos Apóstolos. No Pentecostes de 58, São Paulo é preso no templo e comparece diante de Ananias, o sumo sacerdote, que reinava naquele ano, e perante o Sinédrio. Ele é levado a Cesareia, comparece diante de Adriano Félix. Entre 58 e 60, ele permanece preso em Cesareia. Por volta do ano 58, Tiago Menor, conhecido como irmão do Senhor, é bispo da igreja de Jerusalém e escreve a sua epístola aos judeus da diáspora. De 59 a 67, Agripa II nomeia 6 sumos sacerdotes. No ano 60, São Paulo comparece perante Festo, apela à sua cidadania romana e a César. No outono do ano 60, ele viaja para Roma, mas passa o inverno na ilha de Malta.
Entre os anos 61 e 63, ele exerce o seu apostolado em Roma, mas sob custódia militar, e escreve as cartas aos Colossenses, Efésios e a carta segunda a Timóteo. O sumo sacerdote Anã, nomeado por Agripa II, manda apedrejar Tiago, irmão do Senhor, no ano 62. Simeão, filho de Cleófas e Maria, cunhada da mãe de Jesus, sucede a Tiago na igreja de Jerusalém, né? Tiago menor, depois Simeão, primo de Jesus. A epístola de Tiago parece datar desse período. No ano 63 acontece a libertação de São Paulo e sua possível viagem à Espanha. Inclusive tem uma tradição que diz que São Paulo chegou à Espanha. No ano 64, possivelmente, a primeira epístola de Pedro e o Evangelho de São Marcos. E entre 64 e 67, o martírio de São Pedro e de São Paulo em Roma. Em julho de 64, Nero coloca fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos, e entre 64 e 68 acontece uma dura perseguição aos cristãos sob Nero. Entre os anos 70 e 90, é o período, como eu dizia, da escrita dos evangelhos de São Mateus, São Lucas e os Atos dos Apóstolos, né, que São Lucas escreveu contíguo ao evangelho. No ano 66, Nero nomeia Vespasiano e seu filho Tito para conter a desordem na Palestina. No ano 69, Vespasiano sobe ao trono de Roma e Tito marcha sobre Jerusalém. Ele leva 4 legiões romanas para Jerusalém para conter as desordens. E chegando em Jerusalém, primeiro ele faz um cerco, né, logo depois da Páscoa do ano 70, provavelmente entre abril e maio do ano 70, cerca a cidade, mantém a cidade sob cerco, a fome cresce na cidade, porque a cidade cercada de exército não entra comida, não chega comida. A cidade só não padeceu fome por causa dos aquedutos que haviam sido construídos. Aliás, só não padeceu sede, não morreu de sede todo mundo por causa dos aquedutos que haviam sido construídos dentro de Jerusalém. Mas a fome graçou na cidade. No início do mês de agosto do ano 70, os sacrifícios foram suspensos no Templo de Jerusalém. E no dia 29 de agosto do ano 70, Tito, o general, incendeia e destrói por completo e definitivamente o Templo de Jerusalém, que nunca mais será novamente construído. O que restou do judaísmo em Jerusalém foge da cidade, e depois eles vão se reunir na cidade de Jâmnia para refazer o que restou do judaísmo. Entre os anos 70 e 80, acontece a escrita da Epístola de Judas e da segunda carta de Pedro. Entre os anos 80 e 90, os judeus remanescentes do massacre de Jerusalém no ano 70 vão se reunir em Jâmnia. A maior parte desses judeus são dos fariseus, que é o grupo judaico que vai sobreviver à invasão romana. Nesse período eles vão decidir o cânon das escrituras judaicas, a expulsão dos cristãos das sinagogas e a recusa de qualquer texto advindo do contexto cristão, do ambiente cristão. É justamente por esse motivo que os judeus vão estabelecer o seu cânon bíblico, né? O seu cânon das escrituras, porque já os escritos cristãos circulavam nas comunidades cristãs, em Jerusalém, fora de Jerusalém, enfim. Então, para que esses escritos cristãos não entrassem nos ambientes judeus, os judeus reunidos em Jâmnia entre 80 e 90, alguns dizem no ano 90, recusam definitivamente os escritos cristãos e fixam o cânon judaico. Por volta do ano 95, João é exilado para Pátimos e é o tempo da escrita definitiva do livro do Apocalipse. Também esse é o período da escrita da carta de São Clemente, bispo de Roma, aos Coríntios. O Evangelho de São João é posterior ao Apocalipse, mas é também escrito entre o ano 80 e 90. E também esse é o período da escrita das 3 epístolas de São João. Tito se torna imperador entre 79 e 81, Domiciano, seu irmão, entre 81 e 96, e retoma a perseguição de Nero aos cristãos, né? 2 imperadores do primeiro século que perseguiram os cristãos. Nero, entre 64 e 68, e Domiciano, entre 81 e 96. Por isso, o livro do Apocalipse de São João vai refletir a perseguição do imperador Domiciano aos cristãos. Ele manda executar Flávio Clemente, seu primo, por causa que ele era cristão.
Nerva o sucede por 2 anos apenas, e entre 96 e 98 é sucedido por Trajano, que reina até o ano 117. Esse é o período, por exemplo, do governo de Santo Inácio na igreja de Antioquia. João o Evangelista morre no ano 100 e terminamos o primeiro século. O primeiro século, o século da era cristã, né? Do cristianismo nascente, dos apóstolos e seus sucessores, do escrito dos livros do Novo Testamento, da escrita dos livros do Novo Testamento. Eu espero que esse conteúdo te ajude muito a compreender a Bíblia, a compreender o contexto bíblico, a compreender o contexto em que nasceram os evangelhos e os escritos do Novo Testamento, para que você possa amar cada vez mais a Sagrada Escritura, ler a Sagrada Escritura com gosto, porque aquilo que nós compreendemos, nós amamos. Aquilo que nós não compreendemos fica distante do nosso amor, do nosso afeto, do nosso coração. Fique com Deus, compartilhe esse conteúdo com os seus irmãos de comunidade, de família, de pastoral. Deixe aqui conosco o seu like. Fique com Deus, até a próxima, e fique com a minha bênção. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.